Boa noite, turma. Hoje, 8 de agosto. Agosto, não, setembro, né? 8 de setembro de 2021, aula de automação 1 do curso técnico em eletrotécnica IFBA Camaçari. Meu nome é Jailton Gomes. Vou aqui. Então, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o tema da aula. A aula hoje é sobre partida direta. Desculpe. Chave de partida estrela triângulo. Só recordando um pouquinho do que a gente já viu. A gente já viu chave de partida direta, todos os tipos. Todos entendam, né? Os tipos mais utilizados, os tipos de partida direta básico, né? A chave de partida direta, elas são elementares. Existem outros sistemas de partida direta que envolvem outras funcionalidades desse circuito. Sinalização acionado por vários outros dispositivos que não botoeiras, como a gente utilizou, outros dispositivos que não chave de nível, conforme a gente utilizou, outros dispositivos tipo chave fim de curso, sensores, né, industriais, enfim. Chave de partida direta tem aquela principal característica, que é você partir o motor diretamente à tensão da rede, né? Mas esses circuitos básicos, eles atendem a maioria das aplicações e a partir dele é possível que vocês consigam entender os outros circuitos, tá? Com mais funcionalidades, com mais motores, diga-se de passagem, né? Já trincou ali, pô. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Então, pronto. Então, a gente finaliza com a aula passada essa chave de partida, tá? Direto. Vou mostrar aqui para vocês o AVA que eu atualizei hoje, que tem aqui, ó, nessa última, no último item aqui a visão de vocês, ó. Aqui tá aqui, viu? Vou até mostrar para a Márcia. Tá aqui o resultado do primeiro exercício. Aqui está o resultado do segundo exercício. E aqui tem a atualização que eu fiz hoje. Quais seriam os exercícios práticos para a gente finalizar as avaliações, né? Lembrando que dia 14, semana que vem, vocês precisam enviar, né? Não envie por e-mail, porque vai ser grande, envie link de drivers, né? De compartilhamento, para que eu possa assistir o seminário de vocês, tá? Não é uma apresentação, ou seja, nós não vamos aqui em sala de aula no momento síncrono, a gente não vai assistir a essas apresentações, ok? Nós não temos tempo para isso, a aula disponível para isso. Então aí, conforme vocês podem ver, são a nossa programação final dos exercícios. Essa primeira parte aqui, ó, partida direta com reversão, que foram que a gente já viu, a gente finalizou semana passada a partida direta, tá? E vocês vão reproduzir essas chaves de partidas e encaminhar para mim, ou pelo AVA, de preferência pelo AVA, tá? Essas atividades, ok? Que aí eu posso baixar ela pelo AVA, enfim. Então, até o dia 14, semana que vem, são essas três. Lembrando que eu mostrei para vocês que elas são derivações, uma deriva da outra, né? A simples é uma chave de partida da mais elementar possível. A reversão simples, você pode, ali daquele arquivo mesmo, é só adicionar mais um, no caso do comando, né? É só mais adicionar mais um acionamento de um outro contator. E na partida rápida é só adicionar contatos auxiliares, né, de botoeiras em ambos os sentidos, tá? Por isso que ela está concentrada em uma única chave de partida. Então, como a chave de partida direta, ela tem esse objetivo, que é partir o motor a plena carga e causa queda de tensão, tranco no motor, enfim, todas aquelas características de chave de partida, elas envolvem
essas três que a gente trabalhou, inclusive a chave de nível, né? Não vou pedir para vocês reproduzirem a chave de nível, porque eu acho desnecessário, tá? Ficaria muito grande, mas essas são as mais importantes. Bom, hoje, ó, nós iremos ver aqui, ó, chave de partida, estrela, triângulo, tá? Então, a chave de partida, estrela, triângulo, ela tem o objetivo de reduzir essa corrente de partida, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer uma leitura aqui breve, nessa parte superior aqui, ó, não sei se vocês já estão vendo. Então, a chave magnética para a partida estrela-triângulo. A chave partida estrela-triângulo é utilizada para amenizar as quedas de tensões em rede de alimentação, reduzindo corrente de partida dos motores de indução trifásico e corrente alternada, né? Então, a partida estrela-triângulo é o primeiro método de partida de redução de corrente de partida. É o método, digamos assim, ele é o mais utilizado quando comparado ao chave compensadora, que seria o próximo, né? Que também proporciona uma redução de corrente de partida. Porém, existem alguns impedimentos ao se utilizar a chave do tipo estrela-triângulo. Então, é um dos métodos mais utilizados para a partida de tensão reduzida de motores de corrente alternada industrial. O que acontece? Só que quando você reduz a tensão de alimentação de um motor elétrico, existem as causas, né, referentes a essa redução de tensão. E a principal delas é a redução da potência. Se você não alimenta o motor à sua plena tensão ou à sua tensão nominal, você não consegue manter as características de potência. Não só de potência, como também aquelas características expressas e impressas na placa de característica do motor. Fator de potência, rendimento, corrente nominal, corrente de partida, velocidade do eixo, enfim. Como eu disse para vocês, que o método de partida direta, o motor sai do zero para a tensão nominal. O tempo de partida pode variar entre 10 e 30 segundos, né? E esse tempo de partida, quando o motor parte a plena tensão, ele parte a plena potência, né? Pelo menos plena potência disponível no eixo do motor, tá? Então, se aquela carga está solicitando de um motor de potência de 1 CV, a carga é de 1 CV, ou seja, é equivalente, né? O torque motor e o torque resistente, que seria o da máquina a ser acionada, se eles são equivalentes, quando você alimenta o motor a tensão nominal, a plena tensão, ele parte a plena carga com a potência disponível no eixo do motor, e aquela corrente de partida corresponde ao que está expressa na placa de característica, tá? Quando você reduz essa tensão, essas características de acionamento também são reduzidas. Então, você reduz corrente de partida, você reduz potência disponível no eixo do motor, você reduz a velocidade máxima àquela tensão que o motor irá atingir, né? Consequentemente, aquela corrente de partida ela não irá diminuir a sua corrente nominal, uma vez que o motor ainda não atingiu a sua corrente nominal. Ou seja, quando você parte o motor a uma tensão menor, você precisa que essa tensão, que o motor seja alimentado à sua tensão nominal para que ele possa disponibilizar no eixo a sua potência nominal. Enquanto não estiver a plena tensão, o motor não estará a plena carga, não estará disponibilizando a sua potência nominal. Ok? Esses são os impedimentos de se partir um motor a uma tensão reduzida. Tá? Lá eu vou depois colocar o exercício lá para vocês, porque tem uma apostila que ela trata um pouquinho mais disso. Lógico que é importante que vocês façam a leitura do capítulo. Deixa eu ver aqui, lembrar qual é o capítulo, que vai ter mais detalhes de maneira bem sistemática
todas essas informações sobre chave de partida. No caso da partida estrela-triângulo, é página 160 do capítulo 5, tá? Faça uma leitura para... não, desculpe, 158, tá? Começa a partir da página 158, a chave de partida estrela-triângulo, ok? Ele vai falar aqui, mostrar uns gráficos de potência, uns gráficos de corrente e de conjugado, e alguns cálculos aqui, como escolher, né, os contatores, enfim, detalhe este que nós não entraremos por falta de tempo mesmo, tá? Então, essas características de acionamento, quando você parte o motor a uma tensão menor, elas são diminuídas também, tá? Então, enquanto o motor não atingir a sua velocidade nominal e enquanto o motor não tiver a sua tensão nominal nos seus terminais, nos terminais de sua bobina, ele vai manter a sua corrente a uma corrente elevada, ok? Então, à medida que a gente for simulando aqui o nosso circuito, a gente vai abordando outras características que lá em cima ele irá referenciar. Então, quando você... Vamos olhar assim de maneira ampla, né? Esses dois circuitos. Então, aí vocês podem enxergar dois circuitos importantes. O primeiro é o circuito, não o primeiro necessariamente em uma ordem, tá? Porque é necessário que a gente entenda o que nós estamos acionando para depois interpretar o diagrama, né? A sequência com que esses contadores serão acionados. O que é importante de se perceber ao analisar o diagrama de comando? É analisar qual é a sequência no qual esses contadores serão acionados. Isso é que é importante. Isso é um acionamento sequencial. Isso é uma automação sequencial. Então, toda essa técnica de acionamento de contadores, utilizando diagramas de comando, utilizando dispositivos de comando, utilizando contadores auxiliares, sejam eles auxiliares ou contador principal, ou de carga, ou de força, corresponde a acionamento em duas posições, on-off, 0 e 1, né? Seria acionamento que correspondem a uma característica principal da automação, que seria acionamento sequencial e automático. Então, o que é importante observar? A sequência do acionamento desses contadores, de modo a garantir o quê? Que a tensão seja reduzida nos terminais do motor elétrico. Como é que a gente pode garantir que a tensão será reduzida no terminal desse motor elétrico? Lembra quando a gente estudou placa de característica? Deixa eu pegar uma placa de característica aqui. Vou pegar aqui está em espanhol. Tem uma placa de característica de um motor, para que vocês possam visualizar o que eu estou dizendo, tá? Esse aqui está aqui, esse aqui está bom. Se eu consigo ampliar. Consegue enxergar aí a placa de característica? Consegue? Sim. Simples. Pronto. Então, lembra lá quando a gente estudou motores elétricos, que a gente viu fechamento de motor? A gente viu o fechamento do motor monofásico, né? E nós estudamos a placa de característica do motor elétrico. Quando a gente avalia aqui, ó, deixa eu pegar aqui, bobinas de um motor trifásico. Eu quero pegar uma ilustração aqui de uma bobina do motor trifásico. Beleza, aqui, ó. Então, essa bobina do motor trifásico, aqui representada por 1, 4, eu preferia até que fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se tem outra aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Tá melhor.
vocês entenderem como é o fechamento desse motor elétrico, o que é que os contatores irão fazer, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando você alimenta os terminais de motor elétrico, ó, é através do R, tá vendo aqui? Fase R, fase S e fase T. Se você alimenta o motor na sequência de fase, ele vai girar no sentido horário. Ó, fase R. Aqui é porque, como se trata de um fechamento em delta ou triângulo, não está naquela sequência, digamos assim, a sequência aqui que você pode ver, né, visível. Bom, então, o que que esses contadores precisam realizar? Qual é a chave de partida que nós iremos montar? Estrela, triângulo, ok? Significa o quê? Que o nosso sistema, nosso circuito automático, precisa fechar o motor primeiramente em estrela, depois em triângulo. Então, para que o meu motor faça... Aqui, na verdade, é o fechamento em triângulo, tá? Eu achei que estavam as duas juntas aqui, mas deixa eu pegar um fechamento em estrela. Ele deve ter aqui nesse elétrico aqui. Professor, Oi? olha o estrela aqui do lado. Tem esse e tem aqui do lado também. Pronto. Aqui não é isso, Robson. Tá falando? Esse. Deixa eu ver se eu abro logo aqui. Deixa eu ver se ele abriu. Então, primeiramente, ó, ele vai fechar o motor em estrela. Tá vendo? Em estrela, ó. Fase R, S, T, sequência de fase, terminal 1, 2, 3 do motor. E aqui, ó, ele vai fechar a estrela curto-circuitando as extremidades opostas desses enrolamentos. Ok? No final das contas, ele forma aqui, ó, um ponto comum, né, entre os terminais 4, 5 e 6, não? 4, 5 e 6, formando uma estrela. R, S, T. E como a nossa partida é partida estrela triângulo, o nosso motor tem que ser fechado primeiramente em estrela. Vocês conseguem enxergar qual o contator que está fechando o meu motor em estrela? Isso seria um circuito de força, né? Lógico. Guilherme? Bob? Estou analisando aqui, professor. Eu sei, eu estou botando pressão mesmo. Onde é que vocês estão vendo o curto-circuito aí em contator? Em qual contator? É nesse último aqui, C4, porque tá bem pequeno, C3, né? Tá no telefone? Não, Oxe. C3. Tela inteira aqui para mim, ó. C3, ó. É, Então, o C3, ó, aqui o curto-circuito, tá vendo? A aham, alimentação aqui, ó, para os terminais 4, 5 e 6, ó. tô vendo 4, aí. 5, 6 e aqui curto-circuito. Significa o quê? Que C3, no primeiro momento, precisa estar acionado, não é isso? C2 pode? Não, ó. Não é aqui nos terminais que nós iremos fazer os fechamentos, ó. No 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Aqui é fechamento em delta ou triângulo, tá? Então, aqui no fechamento em estrela, o curto-circuito está nos terminais 4, 5, 6 do motor. Olha ele aqui, ó. Aqui fecha, né? Esse contator fecha essas extremidades aqui, e é o 4, 5, 6 do motor que está sendo fechado. Então, invariavelmente, o meu C3 deve estar alimentado, deve ser alimentado. Ainda observando aqui essa ilustração do fechamento do motor, a fase R tem que estar no meu terminal 1, a fase S no terminal 2 e a fase 3 aonde? No meu terminal 3. Então, quando você volta aqui, ó,
fase R no terminal 1 do motor, fase S no terminal 2 do motor e fase 3 no terminal 3 do motor. Quem é que proporciona essa ligação RST nos terminais 1, 2, 3? Qual é o contator? Eu passei aqui o mouse. É o 1. É o 1, né? Passei o mouse aqui, ó. É o contator 1. Então, como a partida-chave, partida estrela, triângulo, no primeiro momento, na sequencial, na primeira etapa desse sequencial, ele vai ter que acionar quem? C1 e C3. Logo, não será possível que C2 esteja acionado. Porque causaria o quê? Curto-circuito aqui, ó, entre as três fases, né? Então, eu preciso de quê aí para evitar que isso aconteça? Intertravamento. Intertravamento. Muito bem. Então, analisando esse circuito de força, eu consigo identificar algumas necessidades e algumas coisas importantes para o acionamento dessa carga, que é o motor elétrico. Primeiro, o fechamento estrela. Nesse fechamento estrela, a sequência de acionamento dos contatores é C1, C3. Só que eu preciso colocar o intertravamento, senão vai fechar curto aqui entre as fases. Eu consigo perceber também que, invariavelmente, por ser motor, eu preciso colocar uma proteção térmica de sobrecarga, né? Ponto. Essa é a primeira etapa que precisa ser cumprida, né? A segunda etapa corresponde ao fechamento do motor em triângulo, tá? Vamos ver aqui no diagrama esse fechamento do motor em triângulo. Repare o seguinte aqui, ó. De maneira geral, o que acontece nos terminais da bobina do motor para que você possa fechá-lo em triângulo? O início de uma, ó. Não vou começar daqui não, porque daqui vai atrapalhar vocês. O final de uma, ó, ela é conectada ao início da outra. O final de uma é conectada ao início da outra. O final de uma é conectada ao início da outra. Ok? Final de uma, início da outra, final de uma, início da outra, final de uma, início da outra. Quando você realiza essas ligações, forma um delta. Ok? Forma um delta. E esse fechamento em delta corresponde a essa figura aí, ó. Não é 4 com 2, ó. 4 com 2. 5 com 3, ó. 5 com 3. E 6, ó. Com 1. 6 com 1. E as fases estão aqui, ó. R, S, T. Então, no primeiro momento, meu motor deve ser fechado em estrela, né? E já mostrei a forma com que esse motor será fechado em estrela através de C1 e C3. Mostrei para vocês observando o diagrama, que é importante que tenha um intertravamento, caso contrário, poderá ter um curto-circuito C2 acidentalmente, ou mecanicamente, ou por um defeito. Ele entrar involuntariamente, né, assim, por algum defeito do circuito. E agora, o fechamento do motor em delta. Então, vamos ver aqui no nosso circuito de força como isso irá acontecer. Então, o que eu disse para vocês? Seria 1 com 6, ó. 1 com 6. 1. Vendo aqui? Com 6, tá vendo? 1. 6, né? Com 1, que é 1 com 6. 2, ó. 2 com 4. 2 com 4, né? As bobinas estão passando aqui, ó. Digamos assim, né? Ludicamente falando aí, tá passando aqui por dentro, né? Então, 2 com 4, 2 com 4, né? E 3 com 5. 3 com 5. Qual é o contador que está realizando o fechamento do motor em delta, ou triângulo?
2. C2. C2. Então, o que acontece? No primeiro momento, eu preciso acionar C1 e C3, bloqueando C2, para não ter curto. Como é que eu bloqueio o C2? Intertravamento. Tá? E no segundo momento, eu preciso acionar C1 e C2. Ainda assim, mantendo o bloqueio de C3 para que C3 não entre não feche seus contatos, né? E venha promover um curto-circuito. Até aí tudo bem? Tudo beleza. Então vamos aqui para o diagrama, para a placa de característica do motor. Então, quando você chega aqui na placa de característica do motor, você não vai ver bonitinho do jeito que está lá. Tá vendo? Você vai ver de formas variadas, ó. Fechamento em... Consegue ver? Delta, 220 volts. Y, 380 volts. Por isso que para a partida direta, para a partida estrela-triângulo, o motor tem que ser um motor para duas tensões. Ok? E a maior tensão tem que ser maior do que a tensão da rede. Compreenderam? Então, para você aplicar o motor numa partida estrela-triângulo, é necessário que esse motor disponibilize para você duas tensões de alimentação. Essa tensão de alimentação, a maior tensão de alimentação dele tem que ser maior do que a tensão nominal da rede elétrica. Ok? Até aí tudo bem? Professor? Aí vem a pergunta. Até aí tudo bem, Robson? Não, não compreendi, não. Só pode repetir? Ó, para que o motor parta, para você partir um motor em estrela-triângulo, é necessário que ele disponibilize duas tensões. Ok? Duas tensões. Ok. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui não está explícito, né? Mas vamos supor que o motor seja esse aqui. Bom? Seja esse aqui. Então, suponhamos que a minha tensão trifásica aqui seja de 220 volts. Compreende? Minha tensão de rede trifásica aqui é 220 volts. Esse motor atende? Sim, professor. Por quê? Porque ele tem uma tensão menor, que é a tensão da rede, e uma tensão maior, que digamos assim, ligeiramente, é a tensão de redes. Como é que eu posso dizer assim? É porque não vai acontecer diferente, tá? Só que se você tiver um motor, se você tiver um motor lá e você aplicar diferente. Mas você tem que utilizar a segunda tensão dele maior do que a tensão da rede. Qual é a tensão maior que 220 na sequência? Seria 380, tá? Depois é 440, depois 720, aí lá vai. Então, esse motor atende, por que atende? Porque minha tensão de rede é 220 volts e ele disponibiliza uma tensão ligeiramente maior, não é ligeiramente, mas a tensão maior que ele disponibiliza é uma tensão de 380 volts, que é o que você precisaria para acionar o seu motor, tá? Então, o motor tem que ser de duas tensões. E a menor tensão dele tem que ser a tensão da rede. Isso daí atende. Ok? No caso aí, professor, ele teria 220 numa fase só lá em cima, né? Não. Nesse Mas caso. três- Fase neutro. Fase neutro. fase neutra, né? Não, mito. Quando você tem, ó, um trifásico 220 volts, São três fases de 110 aí. não é bem assim, não, ó. Não? Não. Pode explicar aí. Tensão fase neutro é 110. Então, se você pegar R com neutro dá 110, S com T, ou S com neutro é 110,
e fase T com neutro 110. Tá? Certo. Mas quando você analisa a tensão trifásica, você analisa a tensão fase-fase. Okay? A tensão fase-fase máxima é 220 volts. Minha rede trifásica é 220 volts. Tá bom? E a tensão fase-fase é 220 volts. Se eu tivesse uma tensão fase neutro 220 volts, eu teria uma rede trifásica de 380 volts. Ok? Porque o somatório é fasorial, tá? Não é o somatório algébrico, tá bom? Eu acho que vocês estão aprendendo isso aí em Eletro 2, ou vão aprender ainda em Eletro 2, que já é no final da disciplina, tá bom? Ok. Então, o motor precisa ter duas tensões, e a menor tensão tem que ser a tensão da rede elétrica. Ok? Como é a chave de partida? Estrela, triângulo. Eu não disse que a menor tensão do motor ela tem que ser a tensão da rede? Não é isso? Sim. Quando você vem aqui, ó, o fechamento em estrela, ó, é 380 volts. O que isso significa? Que você não está alimentando, não há uma redução de tensão de alimentação do motor. O que acontece é que você configura o motor para receber uma tensão maior, enganando ele que ele está recebendo uma tensão menor. Entendeu? Então você fecha o motor onde as impedâncias são maiores, consequentemente as correntes são menores, né? Que seria 380 volts, ou seja, partida estrela, onde o motor deveria estar recebendo 380 volts, ele está recebendo quanto? 220, uma vez que a gente já definiu lá que a nossa rede é de 220 volts trifásica. Ok? Quando conta aquele tempo lá que eu mudo de estrela, ó, que é C1 e C3, para triângulo, que é C1 e C2, ele é alimentado, ó, no fechamento em triângulo, na sua tensão o quê? Nominal. Ok? Então, existe uma redução de corrente, de tensão, devido ao fechamento do motor elétrico. Ok? Não há. A tensão da rede vai continuar a mesma, a 220 volts. Só que você engana o motor, onde ele deveria estar recebendo 380 volts, ele está recebendo 220 volts. Com isso, a redução ocorre, né? A redução da corrente de partida em 1/3, e você alimenta esse motor a 58% da tensão nominal, que é o que a gente vai ver aqui quando a gente disparar a simulação. Tá? Entenderam a sequência? Então, eu preciso fechar o motor em estrela, onde ele deveria estar recebendo uma tensão maior, ele recebe uma tensão menor. Depois eu fecho o motor em triângulo, onde ele vai receber a sua tensão nominal. Consequentemente, garantir o seu funcionamento de acordo com os parâmetros descritos na placa de característica do motor. Entenderam aí o ponto de comando ou de força? Entendi. Então, essa questão aí dele receber numa formatação de 380, ele receber 220, seria para ele não receber aquela pancada de vez, né? Como a impedância é alta, a corrente vai ser reduzida. Aí ele vai entrar mais leve, né? Rodar mais devagar também. Não vai dissipar a mesma potência, lógico. Isso aí é óbvio. Tá? Mas você vai ter essa redução da corrente de partida, porque a impedância total do circuito vai ser maior quando comparado ao fechamento em triângulo. Ok? Vocês vão ver isso aí em Eletron 2. Tá? Então, a sequência é C1 e C3, intertravamento com C2. C1 e C2, intertravamento com C3. E essa mudança ela vai ser temporizada. Então, a gente vai adicionar um temporizador para que ele dispare, né,
essa segunda fase do acionamento, que seria o quê? Tirar C3 e colocar aqui em C2. Então, vamos agora para o circuito de comando para entender ele direitinho. Quer dizer, vamos implementar aqui, né? Entender como é que é implementado esse circuito aqui, esse acionamento aqui no circuito de comando. Então, vamos lá. Então, se você perceber aqui, ó, temos C1, C2 e C3. A sequência é C1 e C3, né? C1 e C3, depois C1 e C2. Então, vamos ver aqui, ó. Temos aqui, ó, nossa implementação aqui do nosso circuito, nossa proteção contra a sobrecarga. Mesmo raciocínio lá do circuito de partida direta e partida direta com reversão. Não muda nada. Ele ali é primeiro, porque ele na seletividade da proteção, ele tem que estar primeiro, porque corresponde a um contato de segurança, né, de proteção, para que o equipamento não danifique. Depois vem, se fosse o caso, se tivesse uma botoeira de emergência, viria na sequência uma botoeira de emergência, tá? Porque significa que não tem nada a ver com o motor elétrico, tal, mas é alguma coisa do processo. E aí viria essa botoeira de emergência. Na sequência, ó, uma botoeira de desliga, porque significa que aquela partida é programada, esperada e é de vontade do processo ou do operador. Depois vem aqui, ó, o nosso circuito de acionamento que importa, né? Então, ó, quando eu disparo o circuito, eu disparo pressionando B1. B1 vai ter aqui, ó, uma selagem. Ok? Beleza. Qual é a sequência? C1 com C3. Eu disse o quê? Essa inversão estrela-triângulo, ela é temporizada, é automática. Existe manual, professor? Sim, com chave seccionadora. Tem algumas chaves seccionadoras que você pode usar com circuito em sobrecarga, tá? Não é, digamos assim, não é o objetivo da chave seccionadora, mas para esse tipo de acionamento existe chave seccionadora que promove essa transferência de estrela para triângulo. Lá no IFBA a gente tem em uma única bancada lá, só tem uma dessas chaves. Como esse acionamento é temporizado, ou seja, é automático, eu preciso aqui, ó, quando eu aperto B1, ó, eu aciono o quê? Um temporizador D1. Ó. Temporizador D1. Então, pressionei B1, aciono o temporizador. Esse temporizador, conforme vocês estão na pesquisa de vocês sobre o seminário, aqui especificamente, ele usa um temporizador para estrela-triângulo. Lá no card de cima a gente não vai ter. Pelo menos eu não vi. Pode ser que até eu descubra hoje. Mas eu não tenho, até onde eu sei, não tem um temporizador estrela-triângulo. Então a gente não vai poder usar exatamente esse circuito de comando. Mas que a gente siga a mesma filosofia. Ó, quando eu acionar B1, eu vou acionar quem? Um temporizador. Então, quando eu aciono esse temporizador, ele vai começar a contar um tempo. Como esse temporizador é específico para a estrela triângulo, ó, ele fecha estrela. Qual é o contator que fecha o motor em estrela? C3, ó, C3. Então, quando eu pressiono o B1, como ele é específico para a estrela triângulo, os contatos dele são normalmente abertos. Assim que ele é acionado, ele fecha o contato para a estrela, acionando quem? C3. Quando ele aciona C3, ó, o contato normalmente aberto de C3, molhou aqui a mesa e está ruim o mouse. O contato normalmente aberto de C3 fecha. O que acontece? Aciona quem? C1. Garantiu aí o nosso C1 e C3? Hein? Sim.
Aí ele faz a selagem aqui, ó, em C1 e faz a selagem aqui em B1. Então, o que a gente vai usar lá no cá de cima? Um contato normalmente é fechado do temporizador, tá? Vou usar um contato normalmente fechado do temporizador, porque a gente não tem. Vou até procurar lá, mas das vezes que eu fiz aqui, eu não achei esse específico para estrela-triângulo. Então, a gente vai, ao invés de usar um estrela aqui, né, um contato estrela, a gente vai usar um normalmente fechado. Então, quando a gente pressionar B1, aciona o temporizador aciona C3, C3 aciona esse contato, garantindo C1 e C3. Ele vai contar o tempo, aquele tempo de partida aí que depende do nosso relé, não é que depende do nosso relé, tem que ser compatível com o nosso relé. Se o motor exige 10 segundos, classe 10. Se 20, 20. Se 30, 30. Então, esse tipo de partida tem que ser equivalente, porque senão ele vai derrubar, o relé térmico vai derrubar antes da sua partida ser completada. Tá bom? Então, ele vai contar esses 10 segundos. Qual a diferença desse temporizador? Ele vai manter aberto esses dois durante 100 milissegundos, tá? Para evitar alguma descarga elétrica, curto-circuito, desarmar, queimar fusível, enfim. Evita algumas inconvenientes aí como a gente vai utilizar um temporizador convencional, tá? Quando a gente monta no presencial, alguns acontecem, outros não, tá? Lá a gente não tem temporizador estrela-triângulo, mas aí alguns acontecem curto-circuito, outros não. Uns queimam fusível, outros não. Pronto. Contado o tempo, o que é que ele tem que fazer? Tirar C3 e colocar quem? C2, né? A segunda etapa, para fechar o motor em triângulo. Então, ele vai manter os dois abertos aqui durante 100 milissegundos, que é porque esse temporizador é específico para esse triângulo. Depois ele fecha o quê? Triângulo. Acionando quem? C2. Mas aí ele já tirou C3, ó. Já tirou C3. Esse intertravamento entre C2 e C3, ele termina que sendo neutralizado, né? Uma vez que os contatores estão desenergizados. Quando ele fechar aqui para triângulo, C2 é energizado. Então, ó, nosso circuito de comando está aqui, ó. Quando tira C3, ó, mantém por C1 através desse selo aqui em paralelo com C3. Ok? Entendido? Podemos simular? Ou vocês têm alguma pergunta? Jogador, professor. Então vamos simular, né? Então, quando eu fecho o disjuntor, eu energizo até os pontos de bloqueio aqui da corrente elétrica, né? Qual é o meu próximo ponto de bloqueio? Se não for pelo relé térmico, vai ser a botoeira de desliga, né? Ou, no caso aqui, no circuito normal, o ponto de bloqueio é o meu botão de liga. Quando eu pressiono, vai acontecer toda aquela sequência. Aciona o temporizador, que aciona C3 e aciona quem? C1. Temporizador, C3 e C1. Tá? 100 milissegundos, olha, abriu aqui o C3, manteve C1, ó. Aí ele vai fechar aqui, C2, estrela, triângulo. Tem algumas relações de corrente aqui, né? Que a corrente de linha Não, aqui são relações de correntes trifásicas que vocês estão vendo lá em Eletro 2. Importante para mim aqui é a dedução de... Eita, aqui é só a dedução do quanto se reduz em corrente de partida, que seria em 1/3. Então, por isso, né, pela essa redução para 1/3 dessa corrente de partida e 1/3 dessa corrente de partida, que o motor não vai ter a sua potência nominal disponível no seu eixo. Tá? E atenção
ela é 58% da tensão nominal. Ok? Pergunta? Entendido aí como funciona o circuito? A gente só vai substituir aqui, ó, esse contato que é normalmente aberto. E quando a gente energiza o temporizador, ele fecha por um contato normalmente fechado, tá? Vamos seguir? Vamos lá. Então vamos aqui montar esse circuito. Primeiro, seguindo ainda a mesma linha de raciocínio, vamos montar aqui o circuito de força. Eu vou montar de uma maneira bem dinâmica e rápida. Vocês prestem atenção, qualquer dúvida ou qualquer coisa, vocês podem Ó, você vai devagar. Ah, não entendi isso aí. Viu? Então vamos lá. Vamos para o nosso circuito de força primeiro. Então aqui no nosso circuito de força, de cara, é importante que vocês vão anotando aí na tabelinha todas as características que estão abordando e as coisas que eu estou falando, né? Vão anotando aí para que vocês entendam o caminho aí dessas pedras que a gente está passando, né? Primeira coisa que eu mostrei durante a explicação, é importante definir e saber qual é a sua rede, né? Sua rede trifásica. Então, devido àquele motor que a gente escolheu aqui, ó, a minha rede trifásica, já que o fechamento desse motor em delta é 220 volts, tem que ser 220 volts, o quê? Trifásico. Portanto, minha tensão fase neutra aqui é quanto? 110 volts. Eu vou aqui, ó, no meu card de cima, e vou adicionar uma rede trifásica. Deixa eu dar uma ampliada aqui. A minha rede trifásica. Vou logo definir aqui, ó. Vou dizer que ela é uma 220 volts e corrente alternada trifásica. Ok? Terminou ficando duas. Professor, Oi. nesse caso de uma trifásica 220, cada fase fica com quantos volts? Repare, você tem dois tipos de tensão. Você tem a tensão fase neutro, ok? E a tensão fase-fase. Quando você realiza a tensão, o que é tensão? Não é diferença de potencial? Sim, Qual o potencial do neutro? 0. A soma fasorial da tensão da fase com a tensão do neutro, que é 0, ela vai ser 110 volts. Ok? Para essa rede trifásica de 220 volts. Okay. Beleza? Quando você realiza, você consegue imaginar que a gente não faz uma medição da tensão, até mesmo porque a soma fasorial vai ser a mesma, né? Vai ser 220 volts. 220 volts, né? Então, qual é a próxima tensão? É a tensão fase. Quando você mede a tensão fase, essa soma vetorial vai ser 220 volts. Vetorial não, fasorial. É quase a mesma coisa, mas fasor, enfim. Vocês devem estar vendo lá em Eletrotécnica 2. Ok? Então, essa soma fasorial do 110 com 0 vai dar 110 volts. Nessa soma fasorial de 110 com 100, cada fase vai ter 110 volts, vai dar 220 volts. Ok? Então, na tensão fase 220 volts, eu terei uma rede trifásica de 220 volts. Então, qual é o próximo elemento aqui do meu circuito? É o meu contator 1. Não é isso? Eu já vou adicionar os três contatores. C1, C2 e C3. Vamos lá. Eu venho aqui, ó, em contatores e comutadores. Seleciono o contator trifásico e coloco. Deixa eu colocar aqui, ó, na configuração,
arquivo, configuração, e vou colocar aqui para exibir conexões de símbolo, número do fio de exibição e cursor helper lines. O cursor helper line é essa linha horizontal aqui que se cruza neste ponto inicial do contator para que eu possa alinhar os dispositivos. Mas antes disso, seguindo a sequência aqui no nosso diagrama, eu vou adicionar aqui um disjuntor, tá? Termomagnético. Aqui no CAD-CIMO, mas normalmente é assim, ele só vai estar disponibilizando aqui disjuntores termomagnéticos. Então eu venho aqui no meu terceiro botão do menu, na barra de menu intermediária, e clico em automáticos e disjuntores. Venho aqui em disjuntores termomagnéticos trifásicos, meu cursor é Helper Lines aí me auxiliando. Eu venho aqui e posiciono o meu disjuntor onde eu preciso. Pressiono o ESC e já coloco aqui as minhas referências de disjuntores. Tá? Vou botar aqui DJ1 e esse aqui eu vou chamar de carga. Esse é o meu disjuntor de carga. Ok? Na sequência aqui, ainda analisando meu circuito de carga, eu vou ter o quê? Os meus contatores. Vou aproveitar e vou adicionar os 3 contatores ao mesmo tempo. Ok? Então, venho aqui, no quarto botãozinho aqui no menu do meio. Contatores e comutadores. Seleciono o contator trifásico e adiciono. Como vai ter aqui por cima, essas ligações, é importante que se dê um espaço que fique de maneira visível, melhor visível. Tá? Então, eu venho aqui, vou dar um espacinho aqui um pouquinho maior. 1, 2, 3. Tá? Eu vou colocar aqui o meu C1, o meu C2 e o meu C3. Eu vou colocar aqui, que o C3 fecha em Y, ou estrela, né? E o meu C2 fecha em delta. Pô, não tenho como botar um triângulo aqui. Vou botar aqui, triângulo. Tá bom? Eu escrevo delta ou triângulo. Ok? Então, esse é o contator responsável em fechar o meu em estrela. Vou botar aqui estrela. E aqui em delta. E na sequência aqui do meu contator, ou do meu circuito de principal ou de carga, eu vou adicionar um relé térmico e o meu motor. Então, o relé térmico está aqui em automáticos e disjuntores, automáticos e disjuntores, relé térmico, venho aqui e posiciono de modo alinhado ao meu contator 1 e venho aqui novamente aqui em motores e adiciono meu motor elétrico. Adiciono aqui meu motor elétrico alinhado com o meu relé térmico. Vou chamar o meu relé térmico aqui de FT1 e ele é um dispositivo de proteção. Então, conforme eu disse para vocês, vou alimentar os terminais 1, 2, 3 do motor diretamente à tensão da rede, ou alinhado com a rede, né? Na sequência certa de alimentação da rede. Eu venho aqui, ligo minha fonte ao meu disjuntor ao meu C1, meu C1 ao meu relé térmico, tem 2 relés térmicos aqui, vou deletar um, volto meu relé térmico aqui para o lugar corretozinho,
e faço a ligação entre o meu relé térmico e o meu motor. Esse motor, invariavelmente, tem que ser um motor de quantos terminais? 6 terminais. Ok? Pronto. Então, esse motor aqui, ó, que fecha o motor, meu motor em Y ou em estrela, eu preciso curto-circuitar os seus terminais. Então, eu venho aqui, ó, e curto-circuito os terminais de um dos lados desse contator. Né? As alimentações que ocorrem aqui no C3, ó, no C2, ó, elas seguem, aqui no caso, ó, elas seguem o seguinte padrão. R vai entrar no terminal 5, na conexão numerada com 5, na indicação 5 do contator C2, ó. Ele vem aqui, ó. R com 5, S no 3, S no 3 e T no 1. Tô? Vou seguir aqui, ó, essas ligações. E vou ligar aqui, ó, porque esse aqui é um pouco diferente, tá? Ah, não botei o motor errado. Vou botar aqui o motor de 6 terminais, eu coloquei o motor de 3 terminais. Então, aqui, ó, o meu motor de 6 terminais. Alright. Se a gente quiser seguir aqui, ó, aquela placa de característica, ó, é W2 com U1. Aqui, não, tem que ser aqui no card de cima. W2 com U1. Então ele vem aqui, ó, aqui não é U1, ó, U1, ele tem que entrar aqui, ó, no W2. Vamos lá? W2 com U1. W2. Não quero cruzar aqui, deixa eu ver. Não tem como não cruzar. Ia ter colocado do outro lado. Vai cruzar. Ah, não, não vai não, não vai não, não vai não. Então, ó, W2 com U1. W2, ó, quem é o U1 é aqui em cima, ó, é esse de cá, ó. Vem aqui, ó. W2 com U1. Viram aí? Dá U1 e W2. Depois é U2 com V1. U2 com V1, ó, é o do meio, ó. V1. Tá vendo? Com U2. Cá de cima já até deixa aí melhor forma de se ver, né? E, por último, V2 com W1. V2, tá vendo aqui? Com W1. W1 é o primeiro, ó, que é esse aqui, ó. Então, W1 e V2. Beleza? Essa ligação tá ok?
E agora é só ligar na sequência certinha aqui, ó. Tanto faz. Independente de qualquer coisa, vai fechar, vai formar um curto-circuito mesmo. Aqui pode ser aleatório, mas eu vou seguir a mesma regra aqui, ó. Vão vocês seguirem o diagrama. Então vai ser 2 com 5, que seria o 2 com V2, 2 com V2, 4 com o do meio, né? Que é o 2, 4 com o meio, que é o 2, e 6, ó, com esse da ponta aqui, ó, que é o W2, ó, que é o W2. Mas tanto faz, porque vai fechar o curto-circuito do mesmo jeito. Beleza. Dúvidas sobre o nosso circuito de força? Tá ok? Nosso circuito de força? Tudo ok. Vamos para o nosso circuito de comando. Qual é a sequência de acionamento desses contadores? 1, 3, depois 2. Pronto, depois 1, 2, né? Era um ato bom. Então vamos montar um circuito. Lógico que a gente vai seguir outro diagrama, mas a gente vai montar um circuito aqui, ó, que proporcione esse acionamento sequencial. C1, C3, C1, C2. Então, aqui no nosso circuito de comando, eu tenho uma fase 1 neutro. Se o meu circuito trifásico aqui é 220 volts, minha tensão fase neutra, deixa eu ampliar aqui, ela será uma tensão fase neutra de 110 volts. Vou botar aqui L, traço, KIN, fase neutra. Depois, eu tenho o meu contato normalmente fechado do meu relé térmico. Então, venho aqui, ó, em contatos auxiliares e contato de timers. Contato normalmente fechado. Mas aí o contato normalmente fechado, ele vem de outro canto aqui, ó. Como ele vem do relé térmico, ele está aqui como botoeiras, tá? Não é do contatos auxiliares, não. Seria botão de acionamento. Não sei porque está aí, tá? Ele tem aqui, ó, contato normalmente fechado do relé térmico. Então, vem aqui. Ah, faltou o disjuntor primeiro, né? Vou colocar o relé térmico, depois eu volto e coloco um disjuntor. Então, vou dar um espaço aqui, ó, para que eu possa colocar depois o nosso disjuntor. Então, venho aqui em automáticos e disjuntores, adiciono um monofásico com secção de neutro. Ih, grande. Um monofásico com secção de neutro também. Então, venho aqui e ligo esses elementos. Eu estou botando juntinho assim, para que a gente... Ah, não vai adiantar muita coisa não, mas era para poder ficar mais... que eu pudesse compactar e ver tudo num zoom só, tá? Mas eu acho que não vai dar não, porque aqui já ficou muito grande. Já tá muita coisa não. Então, eu chamei meu relé térmico lá de quê? FT1, né? Ó, FT1. Se eu não nomear ele de maneira equivalente com lá o meu circuito de força, ele não vai funcionar. Meu primeiro disjuntor foi o quê? Um DJ1, que foi de carga, né? Eu vou chamar esse aqui, ó, de DJ2. DJ2 seria disjuntor de comando. Ficou fora aí da área de trabalho. Pronto. Depois do meu disjuntor, do meu relé térmico, eu tenho minha botoeira normalmente fechada. Eu tenho aqui, ó,
em botão de acionamento, botoeira normalmente fechada. E eu vou chamar minha botoeira normalmente fechada da mesma forma que está lá no meu diagrama, que é B minúsculo 0. A botoeira tem a função de desligar o circuito. Parada programada, é uma parada desejada, por isso que ela é desligada. Se fosse uma botoeira de emergência, aí você queria colocar simbologia, não sei se aqui tem diferente aqui, ó. Botoeira cogumelo, ó. Então ela aqui é uma botoeira de emergência, aí seria bom que você colocasse aqui na função emergência, tá? Emergência. Você saber pela simbologia você intuitivamente sabe, mas é bom sinalizar, tá? Depois da sequência da botoeira, ó, nós temos quem adicionar um temporizador. Então vamos lá. Os temporizadores, eles estão no bobinas e sinais. Bobinas e sinais é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinto botãozinho aqui, ó. Temporizador de conexão. Eu vou vasculhar aqui só para vocês verem. Vou vasculhar de novo. Por exemplo, aqui é uma bobina de contator. Aqui é um temporizador gerador de pulso. Aqui é um step relay, que ele deve ter, ele meio que é quase que, deixa eu ver, não me lembro. Não vou chutar aqui não para poder depois não falar besteira. Aqui tem o temporizador de conexão, que é o tal do tom, né, tempo para on. Esse aqui é o temporizador de desconexão, que é o tal do TOF, que é o tempo para off. Esse aqui é o tom e o TOF juntos, né? Esse aqui é intermitente, esse aqui gera pulso, esse aqui ele comuta, né? Esse aqui ele gera pulso, aqui é sinalização, e a partir daqui são sinalizações. Então a gente vai usar, aí ele não tem estrela triângulo, né? Então a gente vai utilizar esse aqui, ó, que é um temporizador para conexão. Ok? Pronto. Então, ó, conforme a gente nomeou lá, coloquei aí na tabela de vocês, esse aqui é um sinal de saída também, ó. Então, além daquelas bobinas do contator C1, C2 e C3, o sinal de saída que está gerando aqui é o temporizador. Esse temporizador você pode chamar ele de KT, tá? Ou você pode chamar ele de D minúsculo, ok? Vamos chamar ele de D minúsculo. E vou chamar D1, tá? Para não ficar solto, para não achar que esse D aí ele está solto, que é um erro, enfim. Eu vou botar aqui, ó, que ele não tem como botar uma estrela, mas vou botar ele como delta, estrela, que seria um Y, né? Traço delta. Ele vai comutar entre estrela e triângulo. Vou escolher a temporização para 1 segundo, né? Múltiplos de 1 segundo. Vou deixar ele contar 10. Vou botar 5 segundos para não ficar muito tempo, para a gente esperar muito. Do OK, pronto. Estrela triângulo, o delta Y, Y delta, né? E esse aqui é um dos sinais de saída do meu comando. Na sequência, eu vou ter aqui, ó, C3, C2 e C1. Vamos fazer aqui C3. Como eu disse a vocês, como a gente não tem um temporizador estrela triângulo, a gente vai usar o estrela, que é o primeiro, ó, fechamento. Já um contato normalmente fechado. Então, vem aqui, ó, em contatos auxiliares. Contato normalmente fechado, ó. Aqui. Não é contatos auxiliares. Esses contatos auxiliares ele vem de botoeiras e vem de botoeiras. Esse aqui, ó, são contatos que vêm de temporizador. Nesse primeiro, temporizador na conexão, que é o tal do tom. Esse é um normalmente aberto e esse é um normalmente fechado. Então, esse contato aqui, ó, ele vai acionar quem? C3. Então, aqui. Eu preciso de um intertravamento, portanto, vou descer mais um pouquinho aqui. Eu
precisar adicionar um intertravamento aqui embaixo. Não vou fazer a conexão ainda não, para poder depois reorganizar estes elementos. Eles fiquem alinhadinhos, tá? Eu vou colocar aqui os meus minhas bobinas aqui, ó, C3, C2 e C1. Aqui minhas bobinas. C3, ó, alinhadinho aqui. C2 e C1. C3. C3. C2. C1. Eu vou ter um intertravamento aqui, ó, de quem com quem? Lembra que a gente fez aquela leitura aqui no diagrama de força, de carga? Que é C3 e C1, bloqueio, que seria o intertravamento C2. Olha ele aqui, ó. Contato normalmente fechado de C2. Então, vem aqui contatos auxiliares e timers. Contato normalmente fechado. E esse contato normalmente fechado, ele vem de quem? De C2, já que o tetravamento é C3 e C2. Esse contato normalmente fechado é o 21, 22, ó. 21, 22. E na sequência, eu tenho, ainda pelo acionamento, lembra que eu vou dizer a vocês que eu utilizar o normalmente fechado e aqui o normalmente aberto? Então, desse temporizador aqui, DT1 ou D1, eu vou usar um contato normalmente aberto para contar o tempo, esse aqui fechar e esse daqui abrir, né? Então, aqui é o contato normalmente aberto, já que o intertravamento é de C3 com C2, é o 23, 24, deixa eu ver, 21, 22, é normalmente fechado, desculpe, errei. É que era para ter colocado o do temporizador e não do intertravamento, tá? Então, deixa eu seguir a sequência. Então, do temporizador é um contato normalmente aberto, que ele vai fechar. Então, temos aqui, ó, o contato normalmente aberto do temporizador. Deixa eu numerar ele aqui, ó, que é o D1, tá vendo? D1. 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 Beleza. E agora o meu intertravamento de C3 com C2. Seria um contato normalmente fechado de C3. C. Ok. E agora, garantindo o funcionamento de C1, contatos auxiliares C1 e C3, ambos normalmente abertos. C1, como eu já utilizei um aqui, ó, na verdade eu nem coloquei ainda, mas vou colocar em B1. Cadê B1? Eu nem coloquei B1, esqueci, foi? Ou apaguei? Nem coloquei B1. Coloquei B0, mas não coloquei B1. Então, vem aqui, ó, coloco o meu B1. Tem que afastar tudo de novo, por causa da selagem. Aqui é o meu B1. B1. Que é o liga. Liga. Deixa eu descer tudo isso aqui, ó. Então, vamos colocar a nossa selagem aqui, que seria um contato normalmente aberto de C1, ó. Contato normalmente aberto
de C1. Esse aqui é o meu C1. Como é o primeiro contato normalmente aberto de C1, ele mantém 1, 3, 1, 4. Já aqui, ó, eu vou usar o 2, 3. 2, 3, ó. 2, 4 de quem? De C1. É a segunda sequência de contato. E, por fim, ó, o nosso C3, ó, que é o primeiro contato normalmente aberto de C3, que é o 11, 12. Ou 1, 1, 1, 2. Pô, botei aberto, né? É, aberto. Eu errei, né? 1, 3, 1, 4, e não 1, 1, 1, 2, né? Daqui de C3. Ok. Então, já reproduzi todos os contatos necessários para o meu acionamento, só vou fazer as ligações entre os dispositivos. Então, relé térmico a minha B0, B0 a B1, B1 ao meu temporizador. Vai fazer a selagem de B1, contato paralelo normalmente aberto de C1. Venho aqui, ó, promover a ligação entre os terminais desses contatos auxiliares, sejam dos relés temporizados ou dos voltatores. Promovo aqui a ligação entre os contatos de selagem de C1. Esses contatos aqui são contatos de selagem e acionamento de C1. Esse é de acionamento e esse é de selagem de C1. Então, temos aqui a ligação entre o temporizador e o intertravamento e bobinas dos contatores. Venho aqui, ligação do retorno ou neutro para essas bobinas, seja do contator ou do relé térmico, ou do relé temporizado. E após a saída do disjuntor, eu promovo o fechamento do circuito de acionamento desses sinais de saída do meu controlador. Espero que esteja tudo em ordem. Nenhuma conexão falha. Alguma pergunta? Eu acho que eu vou ter que fazer aqui. Ah, não, mas está zero aqui, vai funcionar. Alguma pergunta? Ou podemos simular? Professor, e o neutro aqui não tem que fechar nele aqui também não, todas essas conexões? Está fechado aonde você está falando, Ed? Ah, sim, entendi. Está fechado aqui, Como ó. aí? Não entendi direito. Não. Beleza? Ah, sim. Entendi. Eu pensei que você ia vir até aqui em cima. Não, fechou aqui no neutro do disjuntor, né? Esse disjuntor, ele secciona neutro também. Tá certo. Podemos simular? Qual a sequência de acionamento aí? C1 e C3, C1, C2. Fechar os disjuntores aqui para não esquecer. Quando eu pressionar B1, eu fechei aqui, tá vendo? C1 e C3, contou o tempo, C1 e C2. Perguntas? Se não tiver mais perguntas, vejam lá o AVA. Eu coloquei aqui, ó, para a semana que vem, reproduzindo o CAD-Simo. Partida direta simples, reversão simples e rápida. A aula de hoje foi estrela triângulo. Vocês precisam reproduzir isso até o dia 20, ok?
seria a outra semana, né? Próxima semana é 14. 14 não, é 14, que seria terça-feira, né? Próxima semana 14. Terça-feira. 14 não, 15, né? Deixa eu ver aqui. 15 até o dia 21. Deixa eu botar aqui dia 21. Botei 20, mas é 21. Eu achei que hoje é terça-feira. Até o dia 21, tá? Não é dia 20, não. Até o dia 21. Deixa eu consertar logo. Antes que eu esqueça. Então, aqui, ó. É até o dia 21. E da aula que vem, que a gente vai trabalhar a chave compensadora, vai ser por dia 28, não é 27. 28. Então, tá lá no AVA, para vocês entregarem pelo AVA, tá bom? Esse simulador aí é dispositivo móvel. Aceita dispositivo móvel? Não, Márcia, né? Isso. Márcia, faça com alguém, pode ser em dupla. Quem não tem computador, ou quem está impossibilitado por algum motivo, aí faz em dupla, tá? Com quem, lógico, tenha, né? Ok. Meu? Ok. Obrigada. Nada. Se não tem nenhuma pergunta ou algo a tratar agora, eu dou aula